Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, está no ar. E um bom dia também ao nosso entrevistado especial desta segunda-feira, o secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao A Notícia de Frente. Bom dia a todos os ouvintes aí, os telespectadores da Notícia de Frente. Bom dia ao Lúcio, no retorno de suas férias. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. Bom dia ao secretário Bustamante. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Oi, Antero. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, secretário. Bom dia, Lúcio. Bom dia a você, telespectador e telespectadora. Olha, e antes de começar essa entrevista, eu quero te fazer um convite para participar com a gente do A Notícia de Frente. O telefone está aí na sua tela, o nosso WhatsApp. Participa, opine, sugere, manda aqui a sua mensagem que a gente vai colocar na tela. E eu quero começar essa entrevista, secretário, falando da lei de abuso de autoridade. É uma lei que ainda causa, na verdade, muitas dúvidas, tanto pela parte policial quanto a imprensa também, que é afetada diretamente com a lei. Como que a polícia do estado de Mato Grosso vem lidando, a partir do início deste ano, com a nova lei de abuso de autoridade? Nayara, essa lei entrou em vigor agora dia 3 de janeiro. Ainda os reflexos da atuação da lei ainda não foi sentido pela área de segurança, mas a gente percebe que, da experiência profissional que a gente tem, que essa lei ela pode trazer entraves. O grande entrave é a parceria que a segurança pública e sociedade tem com a imprensa, né? A não divulgação de imagens, de nomes de pessoas que possam ser objeto de investigações policiais podem trazer um prejuízo muito grande. Exemplo, uma pessoa que pode ser objeto de estupro, né? Ela muitas vezes não reconhece a vítima no primeiro momento, mas uma atuação da polícia na prisão daquele réu, daquele autor, a hora que divulga, aquela pessoa reconhece. Aí ela vai às barras da justiça, da segurança pública procurar para que aquela pessoa seja responsabilizada pelo crime que cometeu. Isso não acontece mais por enquanto. A gente não pode divulgar imagens, a gente não pode divulgar nomes. Mas, secretário, baseado em quê? Baseado em qual artigo da lei que vocês não podem divulgar? Na própria lei. A lei proíbe. Não, eu sei, mas vamos concretamente no artigo. Não, o número do artigo de cabeça eu não sei. Não é o número do artigo, o teor. Hã? O teor. Então, o teor fala que não podem ser divulgados nomes por autoridades policiais, nem autoridades públicas, de pessoas ou réus investigados. Ponto. Esse é o que basta na essência da lei. Porque eu tenho entrevistado advogados, membros da OAB, e etc e tal, e eles falam, não, se quiser divulgar, divulga. Exatamente. Se quiser divulgar, divulga e não tem problema nenhum de divulgar. Porque, por outro lado, não é uma censura proibir essa divulgação? Por exemplo, vou citar um fato aqui, de Cuiabá. Aqui no Parque Geórgia, eu tive a oportunidade de noticiar na rádio que eu trabalho assim. Um vizinho estuprou uma vizinha de 12 anos de idade. Aí o repórter falava, nós não vamos divulgar o nome do vizinho. Oh, pelo amor de Deus, não divulga o nome do menor. Mas do vizinho tem que escancarar o nome dele, a foto, a imagem, para acontecer isso que o senhor falou. É o problema que o secretário está colocando. Eu ouvi outro dia, Antero, uma palestra de um advogado, né, para jornalistas. Né? E a colocação que ele faz é a seguinte: você está coberto de razão. Você não pode ridicularizar. Não, a imprensa pode divulgar. O problema das autoridades policiais é o seguinte, é de que aquela imagem ou aquela foto que a imprensa publicou poderá ser usada para enquadrar a autoridade policial que permitiu que aquela imagem fosse veiculada. Me parece que a questão é essa, não é, secretário? O grande problema está a obtenção dessa imagem dos nomes, a forma por quem divulgou. Então, certo? isso Se a imprensa, no trabalho dela, de perseguir a matéria, de dar publicidade ao ato, não tiver a participação de autoridade pública policial, tudo bem. Agora, se a autoridade pública policial divulgar de qualquer ordem, imagem, nome, ou correlação de alguém com crime, ela vai ser responsabilizada.
Quando a gente fala, Antero... Quer dizer, a autoridade policial, a autoridade não pública a imprensa. Policial. A imprensa ainda está na discussão ainda. Não, até porque não existe nenhuma penalidade para a imprensa nessa lei. Sim, mas o problema todo é que existe para a autoridade policial. Eu não sou eu que vou julgar, não temos nenhuma decisão nesse sentido ainda. Eu não sei como é que vai interpretar o Judiciário, nem o Ministério Público, a participação desse conjunto de comunicação, certo? Uma coisa é certa, a autoridade policial e o agente público não pode divulgar, ponto. Se nós passarmos o nome, imagens, aquela antiga imagem que batia foto do cara preso para a imprensa, ou muitas vezes colocar à exposição pública a pessoa, isso não vai poder mais. Chamá-lo na hora, né? Chamar na hora. O que acontecia aquelas grandes operações que a imprensa ficava acompanhando a pessoa chegando presa. Então isso não vai poder acontecer mais. Mas o senhor... Desde que a imprensa não saiba, né? Se a imprensa souber da operação e acompanhar. Não, eu estou falando por parte da autoridade pública. Né? Não, se partir por parte da imprensa, não tem quem que vai proibir. Cada um responde pelos seus atos. O senhor acredita hoje que existe um excesso de cautela por parte dos policiais, que às vezes talvez não tenham um entendimento claro desta lei, porque existem aí, não estou generalizando, tá? Mas alguns repórteres, inclusive aqui do Grupo Gazeta, já sentiram dificuldade, inclusive, de entrar ali no CISC Planalto, de gravar em frente a uma sede da polícia. Já foram pedidos, já foram, inclusive, por parte do policial, pedido para se retirarem. Já enfrentaram dificuldades, inclusive, em algo que não tinha problemas antes, que era o acesso aos boletins de ocorrência. No boletim de ocorrência tem nome de pessoas, às vezes não pode. O que acontece muitas vezes é o seguinte, Nayara, a gente pode discutir, pode criticar, pode não concordar com a lei, mas nós da área de segurança pública nós temos que cumpri-la, na essência, porque a penalidade pode ser a perda da função, a penalidade pode ser um processo administrativo disciplinar. Então, eu tenho certeza que ainda vai haver um amoldamento dessa lei à atividade de segurança, mas a princípio nós vamos cumpri-la do jeito que ela está escrita. Para usar o exemplo que o Antero citou aqui, o cidadão que ficar revoltado, que ficar indignado pela menina de 12 anos que foi estuprada, aí ele deve agradecer o seguinte, deve agradecer aqueles senhores lá de Brasília, né, porque criaram essa lei para facilitar a vida dos bandidos. E o seguinte, dos bandidos elegantes, não é? A turma do colarinho branco, porque os outros aí a gente não via, nunca viu reclamação nenhuma. Aqui na clientela do Cadeia Neles, ninguém reclamou disso, mas reclama a turma do colarinho branco, que enfia a mão nos cofres públicos. Aí é para esses aí que o cidadão indignado deve agradecer. A gente ainda vai, eu acredito muito que o Antero foi parlamentar e sabe disso, que as leis são feitas um reflexo do interesse da sociedade. Né? E não tem lei que veio para ser para sempre. Né? Eu acredito que se a sociedade entender que há necessidade de adequação dessa ou daquela lei, os movimentos sociais estão aí para poder fazer os ajustes necessários. Os movimentos foram contra essa lei de abuso de autoridade. Né? Não que o Brasil não precise de uma lei de abuso de autoridade, precisa. Aliás, já tinha. Né? Mas a sociedade se mobilizou contra essa lei, porque essa lei era para evitar a punição a membros do Congresso Nacional, aos granfinos. Ela teve o seu a origem é essa. Ela teve o seu percurso completo. Né? Ela teve a origem no Congresso, teve a votação, discussão e sanção presidencial. Né? Mas eu ainda acredito no movimento social, de que se entender que essa lei não é necessária, a gente pode virar esse jogo. E eu quero falar agora, na verdade, da falta da polícia, segundo reclamações que chegaram até aqui, no interior do estado. Colniza, secretário, a gente tem o conhecimento de que Colniza hoje vive em sensação de insegurança. Parece-me que falta uma estrutura melhor da polícia, delegacias. O que o governo do estado tem para falar para o nosso telespectador sobre isso? Inclusive teve uma chacina no começo desse ano em Colniza. Novamente, né? Outra. Colniza é um município que tem... muitas vezes, se a gente tratar só os efeitos, a gente não vai resolver as causas, né? Colniza é um lugar que tem um problema de conflito agrário muito grande, né? É um município novo no estado, que ainda está ajustando. Ele é distante da capital, ele está entre uma tríplice fronteira, entre Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Ele fica
onde o Estado ainda está um pouco ausente, o Estado que eu digo lato sensu, né? Mas nós temos uma estrutura de polícia muito boa lá. Podia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas mesmo assim a gente tem feito, todos esses crimes que são apontados, tem tido uma solução muito interessante. A gente tem uma prevenção boa e quando acontece crime a gente tem uma solução dos crimes. Secretário, o senhor tem cobrado, é uma coisa até fantástica, né? Se eu aqui quero usar o celular, nem sempre o celular funciona bem. Se o cidadão no presídio quer usar o celular funciona bem no presídio. E o senhor tem cobrado do governo Bolsonaro o bloqueio dos celulares nos presídios. Como é que isso pode ser feito e como é que o governo federal pode agir para que isso ocorra? Antero, para entender melhor essa situação é o seguinte, a telefonia móvel fixa, né, celular ou telefone fixo, ela é uma concessão federal. Né, e por ser concessão federal, nós temos hoje uma agência de regulação, sendo ela a Anatel, que faz a regulação dessa concessão. O que nós, profissionais da área de segurança pública, pedimos ao governo federal é que ele faça a regulação de modo que as empresas de telefonia móvel façam coloquem ilhas de não funcionamento, ou seja, bloqueadores de celular nas unidades prisionais. Isso não é um negócio difícil de fazer. É caro para o Estado, mas não é difícil de fazer. Por que não é difícil de fazer? Hoje em dia a gente vê em pequenos espaços bloqueadores que podem funcionar. Em alguns escritórios acontece isso. O problema é que a telefonia móvel ela tem uma tecnologia que ela muda muito rápido e cara para fazer esse bloqueio. Como é uma concessão, acreditamos que as concessionárias, todas as concessionárias poderiam manter um equipamento fazendo esse bloqueio. O custo tem que ser das empresas concessionárias, porque é inconcebível você transferir para o Estado um bloqueio de serviço que atualiza de ano em ano, cada ano muda a tecnologia e a gente tem que comprar novos equipamentos. Então as empresas que desenvolvem essas tecnologias também devem ser responsáveis por esses bloqueios, a custo zero para o Estado. E o governo federal é que tem que agir nesse caso. Porque a operadora pode dizer, olha, isso daqui não está previsto no contrato, aí tem que mudar o contrato. É adaptar as concessões aos ônus, às responsabilidades das empresas. É o governo federal falando que nos presídios haverá bloqueio de celular por conta das empresas. Ponto. Simples. As medidas que foram tomadas aqui pela Secretaria de Segurança ajudaram um pouco nessa questão aí da utilização do celular, aquela história lá de tirar as tomadas das celas, melhorou um pouco. Diminuiu um pouco, né? O trabalho que é feito nas unidades prisionais nossas é muito grande, tá? Ela também é gerida por seres humanos. A gente tem drones que jogam os aparelhos dentro. Os profissionais da área de segurança lá, a Polícia Penal ou os antigos AGPENs, trabalham muito, mas mesmo assim não conseguem inibir de forma concreta a ação do crime organizado dos presídios. Sempre entra algum aparelho aqui e acolá. Secretário, eu quero voltar ao assunto a lei de abuso. Temos aqui uma participação do nosso telespectador, só falando que você pode participar com a gente aí, ó, o WhatsApp na sua tela para participações. Vamos aqui a esta participação que faltou uma perguntinha aí sobre a lei de abuso. Bom dia a todos. Com mais uma lei que só beneficia os criminosos, a pergunta é como vai ser os horários políticos com essa nova lei? Lei que não pode mais mostrar o rosto das pessoas para a sociedade. É o Demar Paiva, do centro de Cuiabá. Mas, enfim, brincadeiras à parte, com um tom ácido aqui do nosso telespectador, que, claro, tem todo o direito de revolta. A questão de mostrar o rosto... Ainda, só comentando, comentando o Paiva. Brilhante o telespectador. Só comentando o Paiva, aí é o seguinte, não é alguém que vai mostrar o criminoso, é o criminoso que estará se mostrando, é isso? A questão de mostrar o rosto, isso não está proibido. O que está proibido é a facilitação por parte das forças policiais para mostrar o rosto desse suspeito, desse acusado, não é isso? Nayara, facilitar e mostrar... Não, eu falo assim, se a imprensa flagrar uma imagem, não teria problema.
Olha, teria, secretário? Eu ainda vou naquela que nós vamos ter hoje ainda a interpretação por parte do Poder Judiciário do espírito da lei, certo? A minha interpretação é, cumpra-se a lei. Agora, o que pode e o que não pode, aí sim, cabe ao Judiciário, que é a balança da Justiça, fazer esse peso. Se pode ser feito pela imprensa, se não pode ser feito pela imprensa. Vou tentar ilustrar, secretário, o que a Nayara falou. Tentar ilustrar aqui. Por exemplo, a imprensa foi lá ao CISC, né, para fazer alguma cobertura, levantar alguma informação. Nesse momento chega uma viatura da polícia com um preso, não é isso? Aí não houve facilitação nenhuma dos agentes policiais para esse integrante aí, esse repórter, esse cinegrafista. Quer dizer, nesse caso aí não tem problema nenhum. A gente ainda vai aguardar ainda se a pessoa que estiver sendo presa se sentir ofendido por aquela imagem, representar na justiça ou de qualquer forma querer uma indenização por parte da divulgação da imagem dela. Vamos aguardar o que a justiça vai definir. Mas aí, com relação à autoridade, não teria nada. O problema maior é que a imprensa, segundo o artigo 13 da lei, eu estou lendo aqui um release emitido pela sua secretaria, policiais não podem divulgar nomes e fotos de presos. Portanto, fotos e imagens. Nem nome, nem imagem, nem foto. Então, é realmente um equívoco grande. Equívoco não. Foi feito bem pensado pelo Congresso Nacional. Foi feito de forma bem pensada e, o que é pior, com apoio de parte do Poder Judiciário. Na minha opinião, isso aqui tem parte de apoio do Poder Judiciário grandão, não é do Poder Judiciário aqui da primeira instância, não, da segunda instância e nem da terceira instância. É do apoio mesmo do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui tem que ter uma modulação, né? Tomara que ninguém seja estuprado daqui para frente e que principalmente as filhas dessas autoridades não sejam estupradas. Os filhos, né? Filhas também, né? Vamos aqui a mais participação do nosso telespectador via WhatsApp pelo 99987-2151. O Wendel da Lixeira, bom dia. Gostaria de perguntar ao secretário se ele também foi da turma que foi pressionar o governo para tirar o Ministério da Segurança Pública do ministro Moro. Secretário. Sim, eu faço parte do Colégio Nacional de Secretários e a maioria absoluta desse colégio tem interesse não de tirar do Moro. Porque se o Moro sair amanhã, então pode dividir, o problema é o Moro, não é essa a questão. A questão é que nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e não temos o Ministério da Segurança Pública hoje. A discussão perpassa por o tamanho que é o Ministério da Justiça e o pouco espaço que a Segurança Pública tem no governo federal. Essa crítica, um desses temas que foi levado ao presidente Bolsonaro foi esse problema da telecomunicação, dentre outros. O governo federal hoje tem um orçamento de 3.368 bilhões. Nós temos um orçamento da saúde de mais de 80 bilhões de reais. Nós temos um orçamento da educação de mais de 40 bilhões e na segurança 500 milhões de reais. É desproposital a diferença, é muito grande. Então, quando o governo federal, eu não estava na secretaria, mas eu acompanhei de perto, durante os últimos 2 anos do último governo, criou o Ministério da Segurança, foi feito o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública e a Segurança Pública conseguiu alocar recursos. Com a junção do Ministério da Segurança e da Justiça, independente de qual ministro que esteja lá, a segurança pública perdeu espaço. Se é tão importante a segurança para o Moro, coloque o Moro como ministro da Segurança, não há problema. Mas que a segurança pública tem que ser tratada pelos governos como uma matéria de Estado e não de governo, eu penso desse jeito. Enquanto nós tivermos personificar a coisa pública em determinadas pessoas, no Alexandre, no Moro ou qualquer pessoa que seja, nós vamos continuar perdendo espaço na área de segurança pública. Mas a segurança pública, eles estavam querendo tirar a segurança de lá, numa articulação de um ex-deputado federal de Brasília, colega do Bolsonaro, assessor inclusive do presidente Bolsonaro, ex-policial militar, que chegou a dar entrevistas, inclusive, que seria ele, eu estou fugindo o nome dele aqui, que seria ele o indicado para o Ministério da Segurança Pública. E na experiência que nós tivemos no governo Temer foi o único que teve a criação do Ministério da Segurança Pública.
Este ano do presidente Bolsonaro mostra que os índices da segurança melhoraram em relação ao ano da segurança do Temer. Otero, você é um... Embora o ministro da Justiça faça questão de dizer que isso se deve não apenas ao governo federal, mas principalmente à atuação das secretarias estaduais. Se você é um profissional da política, eu sou um técnico. Eu coloquei o meu ponto de vista e por que isso. Se há nos bastidores movimentação desse ou daquela pessoa, não diz respeito aos secretários. A essência dos secretários foi isso que eu falei. Espaço para a segurança pública, um espaço melhor para a busca de recursos federais. Agora, esse ou aquele político que se alvorar no direito de querer ser ministro, o Bolsonaro, o presidente, poderia muito bem colocar o Moro como ministro da Segurança Pública. Mas o objetivo ali, só para, porque é importante só um detalhezinho, que o povo queira saber. Só um detalhe antes da sua colocação. O seguinte, não era nada contra o Moro, mas o Moro não foi convidado para a reunião. Essa do secretário de Segurança. Isso eu posso explicar também, não é difícil não. Não, isso é uma descortesia do presidente Bolsonaro. Quem tinha que convidar era o presidente Bolsonaro. Tinha que marcar essa agenda para outra data, quando o ministro estivesse. Mas aí o governo federal. Nós fomos convidados para uma reunião para discutir segurança pública com o presidente e cabe a ele organizar, convidar quem de direito. Ele podia convidar diversos parlamentares, ele podia convidar o ministro, ele poderia convidar o secretário nacional de Segurança Pública. Não chamou. Porque o que se configurou foi uma conspiração, mais uma contra o ministro. O senhor falou, da presidência, né? Da presidência. Tá. Da presidência. Ou pode ser também dos secretários estaduais, que também tem ali um dedo político. Negativo. Os secretários tentaram marcar reunião com o Moro e ele não pôde atender, o presidente atendeu. Dos secretários estaduais sendo usados. Na minha avaliação, assim... Respeito a opinião. É a opinião. Porque é o seguinte... Eu concordo integralmente com o teor do que o senhor falou. O senhor falou o seguinte, que é muito importante que a gente tenha uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. Perfeito. Um dos motivos pelos quais querem tirar a segurança pública do Moro é que o Moro não tem permitido transformar a Polícia Federal numa polícia de governo. É porque o Moro, por exemplo, não quer acertadamente a federalização do caso Marielle, do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro. É isso, ou seja, polícia tem que ser do Estado, não importa, pode ser um membro lá do Estado que cometeu o crime, a polícia tem que apurar, ela tem que ser do Estado, ela não pode ser uma polícia do governo, não pode ser uma polícia do Estado aqui para perseguir os adversários do Mauro Mendes, e nem do Moro para perseguir os adversários, nem do Bolsonaro para perseguir os adversários do Bolsonaro. Mas a crítica ao Bolsonaro é, aspas, que ele não consegue controlar a Polícia Federal. Não consegue controlar em que episódio? No episódio do Flavinho. Então, tudo isso divulgado mostra o seguinte, que o discurso correto que o senhor faz em defesa da segurança, que é o mesmo que eu faço, que é o mesmo que as pessoas de bem fazem, é o mesmo que o Moro tem feito na prática. O questionamento todo... E é por isso que estão querendo tirá-lo. O questionamento todo que eu faço é, se o Moro não estivesse lá, no Ministério, aí a tese da Segurança Pública separada do Ministério da Justiça valeria? Não. Então personaliza. Nós não podemos personalizar. Esse aqui é o ponto de vista principal dos secretários, que na sua maioria são técnicos. Tá? Nós temos um secretário no Brasil inteiro que vem da origem política. O restante todos são técnicos. No meu caso, por exemplo. Nós temos alguns anos de República e um ano só que teve o Ministério da Segurança. Pois é, 2 anos no Ministério. 2 anos. Ele fala só em um governo, né? Em um governo. Foi no governo só teve Ministério da Segurança Pública no governo Michel Temer. Exatamente. Em todos os outros governos é Ministério da Justiça. E que teve um avanço muito grande. Nós criamos o Plano Nacional de Segurança Pública, o governo federal criou o Plano Nacional de Segurança Pública, criou o Fundo Nacional de Segurança Pública, onde são aportados recursos para a nossa área. Agora, quanto à crítica que se faz também ao governo federal, aí não é Moro, Bolsonaro nem nada, qual é a participação do governo federal na redução da criminalidade? Essa é uma crítica que eu faço também. Secretário, vamos então à tela, nosso WhatsApp, mais participação aqui
dos nossos telespectadores. Aqui o Carlos Henrique. Bom dia, secretário. Meu nome é Carlos Henrique. Por que a Polícia Militar não faz uma varredura todos os dias no presídio na troca de turno dos policiais? Com isso, dificultaria cada vez mais a entrada de celulares, armas, drogas e bebidas. E tem mais participação aqui. Secretário de Segurança Bustamante, curto e grosso, sem legenda, não, sem lenga-lenga. O judiciário vai dizer quando provocado. Tem mais uma participação aí. Quando alguém provocar, né? Quando alguém se sentir ofendido. Não é nós da segurança que vamos provocar. Agora, o sistema prisional hoje, nós fizemos uma operação muito grande aqui na PCE, onde nós retiramos, os presídios são presídios antigos, né? Algumas unidades. Dentro da PCE tem mais de 2.500 pessoas, maior que muita cidade hoje do estado de Mato Grosso. E nessa operação nós conseguimos retirar bastante entulho lá de dentro. Foram 171 aparelhos celular e mais de 500 chips, além de material orgânico, material que estava dentro das celas. Essa operação a gente sentiu um reflexo muito grande, né? Junto à atividade de segurança pública, né? Parte do reflexo que a gente sente hoje, junto com a atividade da Polícia Civil, da Polícia Militar, essa atividade dentro do presídio, dos presídios, que ainda está acontecendo, né, em outros também, a gente tem feito um trabalho de mitigar as lideranças do crime organizado que estão recolhidas no presídio. E tem dado um resultado muito positivo. Secretário, por que uma das coisas mais constrangedoras que tem, isso no Brasil inteiro, são as revistas para que os cidadãos entrem no presídio? Inclusive as revistas, inclusive e principalmente as revistas de mulheres, as revistas femininas. Por que as secretarias não adotam, é muito caro adotar isso, aqueles equipamentos que servem nos aeroportos para que possa realmente identificar? Aqueles equipamentos não são bastante suficientes para que tenha uma revista mais civilizada, principalmente as mulheres que visitam os presídios? Antero, nos presídios a gente já tem esses portais, né, os detectores de metais, né? Nos principais presídios do estado de Mato Grosso, a gente já tem esses portais, a gente tem adquirido para os menores, né? Mas não é só na porta principal que entra, né? Nós temos o arremesso de celulares hoje com drone, temos corrupções também, não tá livre disso, né? São seres humanos que estão ali, mas cada vez mais o próprio sistema tem se depurado, né? Toda vez que se prende, por exemplo, o exemplo é aquele freezer que estava entrando com mais de 80 celulares. Quem fez a apreensão foram os próprios AGPs, a Polícia Penal dos presídios. E com isso a gente tem avançado. E cada vez mais tem feito apreensões e limpado o quadro de pessoas que realmente elas vão para o lado do crime organizado. Secretário, quando o senhor respondia agora há pouco aqui uma colocação feita pela Nayara sobre essa explosão de violência, ela citou lá o caso de Colniza. Na resposta do senhor, o senhor colocou, olha, a segurança tem dado respostas satisfatórias. O senhor quer dizer o seguinte, que está tudo bem com a segurança no estado todo, tem estrutura, não faltam policiais? Não é isso não, né? Não. Mesmo tendo os índices de redução de criminalidade, homicídio, roubo, furto, maior apreensão de droga, maior apreensão de arma, nós não estamos satisfeitos, não. O policial todo dia sai de casa para mostrar melhor o seu trabalho. A gente não quer, a gente sabe que é impossível zerar o homicídio. Vou dar um exemplo aqui hoje, o feminicídio que acontece dentro de casa. A polícia não tem governabilidade sobre isso. Como é que nós vamos entrar numa casa e evitar que alguém mate uma pessoa, mate outra dentro de uma casa? E qualquer coisa cai na nossa estatística. Quando você lê as estatísticas, você fala, teve tantos homicídios, mas você não vê o motivo e as causas de onde ocorreram aqueles homicídios, né? No caso de Colniza, que a Nayara deu, por exemplo, tudo bem. Foram três pessoas mortas em uma chacina. A prevenção falhou, certo? Na hora que a prevenção falha, nós temos que olhar e trabalhar melhor. Mas alguns delitos que estão sob a governabilidade da segurança pública, a gente tem reduzido de forma bem avançada. Outro exemplo que eu posso dar, quando morre alguém dentro do presídio, não deixa de ser homicídio, né? E cabe a nós fazer essa prevenção. E ainda falando dessa questão da segurança, como que o Estado responde também? O senhor falava aí de Colniza, mas a região rural reclama bastante, né? Inclusive aqui mesmo da Baixada Cuiabana, o pessoal disse que sente
uma dificuldade muito grande de conseguir, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência hoje pode ser feito pela internet, o boletim de ocorrência pode ser feito pela Polícia Militar também no local, pode ser feito na Polícia Civil. Essa dificuldade rural que nós não temos condição de colocar a polícia em toda a zona rural. É difícil realmente, o estado da dimensão do estado de Mato Grosso, a gente não consegue colocar hoje ainda, acho que não tem nenhum serviço público que alcança todo mundo. O único produto do governo do estado de Mato Grosso, é a segurança pública, que está nos 141 municípios, em todos os distritos. Mas também não conseguimos alcançar toda a área rural. A pessoa realmente tem que se deslocar, ir na unidade da polícia e fazer os registros necessários. Vamos à tela, mais participação do nosso telespectador. Bom dia, secretário. Meu nome é Jorge Luiz. Gostaria de saber a opinião sobre o presídio produtivo. O preso trabalhar para se manter e manter sua família. Olha, em todas as unidades nossas hoje, eu até convido a imprensa para dar uma olhada nisso, sem filmar o rosto das pessoas que estão cumprindo pena, é claro. Né? Mas já não é condenado? Mas não pode expor também. Nem o condenado? Nem o condenado. Não, nem o condenado não nem pode? O condenado. A impressão é que era só o suspeito, né? Não, até se comprovar que ele... As pessoas que estão submetidas à justiça. Né? Isso é um problema que nós vamos ainda moldar, certo? Hoje, para você ter uma ideia, Nayara, as prefeituras têm adotado reeducandos para fazer trabalhos, as empresas têm levado esses reeducandos para fazer trabalho, além do trabalho intramuros. Nós temos marcenaria, nós temos costura, nós temos produtos rurais, os alimentos, a maioria que os hortifruti granjeiros que os presos comem são produzidos pelos próprios presos. Então tem muita atividade dentro do presídio, até porque é um benefício para o preso. A cada 3 dias trabalhado diminui a pena. E a Palmeiras, colônia agrícola de Palmeiras? A colônia agrícola de Palmeiras é um fato totalmente diferente até. Que já funcionou melhor no passado, já, né? Mas é o problema do perfil do preso. Né? Hoje nós temos um perfil mais urbano e menos rural. Né? Não adianta você colocar o Alexandre Bustamante, que não é um cara feito à área rural, para poder ir trabalhar lá e produzir. Né? Então nós temos que ter o perfil daquela pessoa para que ela possa ir para lá. Nós temos hoje quase 200 presos em Palmeiras. Poderia ter mais se nós tivéssemos pessoas com perfil agrícola que pudessem produzir por lá. A gente falava da questão das apreensões, da estrutura dos presídios, e daí o senhor falou que, na verdade, falta mais estrutura para detectar, por exemplo, celulares, drogas em penitenciárias, em presídios menores, nas delegacias menores. Mas vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, porque na noite de sábado um drone foi apreendido com celulares e carregadores também na penitenciária central do estado. Falando especificamente desse caso, secretário, como é feito esse tipo de apreensão? O drone foi porque caiu, os policiais viram, como que foi feito? Se foi apreendido é porque o nosso pessoal atuou, é aquilo que eu falei. A gente é assediado muitas vezes, o drone é uma ferramenta nova, que a gente está aprendendo a ver como é que vai trabalhar com o drone vem de fora, e não é o primeiro, viu, Nayara? Esse não é o primeiro, vocês podem olhar no histórico de matérias aí, que se não foi divulgado por vocês, mais de 10 é pouco, entendeu? A gente tem feito um trabalho dioturno, inclusive na mesma linha dos bloqueadores de celular, Antero, a gente tem bloqueadores de drone também, né, que a gente tem trabalhado nessa linha para a gente ver se a gente coloca para evitar que esses drones sobrevoem as unidades prisionais. E depois eles são usados? Muitas vezes são destruídos, porque tomam tiro, depende do tipo de apreensão. Vamos a mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Bom dia, vamos aqui ao WhatsApp. Bom dia, secretário. Sobre o concurso da Sejud, se há previsão de quando será homologado? Concurso de quê? Ele fala aqui da Secretaria de Segurança Pública. Já tem algum concurso realizado e tal, que falta chamar gente? Tem um cadastro de reserva de agentes prisionais. Esse. Né? Mas eu volto naquela linha que o governador está batendo nela sempre, que é a lei de responsabilidade fiscal. Enquanto o Estado não ficar enquadrado, não tem como chamar ninguém. Secretário, no início do primeiro ano do governo Mauro Mendes, foi feito um estudo pela Secretaria e algumas delegacias foram desativadas no Estado. Aí houve uma chiadeira e a chiadeira parou. O fato da chiadeira ter parado é porque a política deu certo? A política de segurança deu certo? Antero, os policiais nunca trabalharam tanto.
Eu posso falar isso que eu já estive por lá. Os nossos profissionais que estão na ponta têm trabalhado muito, com condições agora melhorando, porque nós entramos sem quase viatura, a maioria da frota da área operacional estava sem, né? E a gente conseguiu até o meio do ano dar uma equacionada, não está resolvido ainda, mas nós estamos resolvendo paulatinamente. Tem algumas cidades do interior ainda que carecem de caminhonete, tem carro pequeno e carece de caminhonete, e tem melhorar a frota, adequar a frota à necessidade que o policial tem, né? E eu acredito muito que o que acontece hoje é que os profissionais da segurança pública têm dado uma resposta à altura que a sociedade deseja em algumas unidades. O fechamento das delegacias foi necessário naquele momento. Foi necessário porque tinha delegacia funcionando com um policial. Ou seja, ele não tem férias, ele não tem licença, não tem folga, tem que tomar conta do armamento para o armamento não ser roubado da delegacia, e o sindicato cobrando, e não surtindo um efeito para a sociedade, porque ele não conseguia nem investigar. Quando você fecha aquela unidade, pega aquele profissional e joga e soma com outros, a Polícia Judiciária Civil vai à sua essência, que é investigar. O papel de prevenção não é da Polícia Judiciária Civil, é da Polícia Militar. A presença física nas cidades, aquele guarda de rua, não é da Polícia Judiciária Civil, é da Polícia Militar. A Polícia Civil faz investigações. Secretário, na retomada agora essa semana dos trabalhos legislativos lá na Assembleia, tem um assunto aí que volta à pauta, é um assunto extremamente polêmico e que envolve a área da segurança pública e diz respeito lá a 2 delegados que teriam sido transferidos da DEFAS. E aí teve lá uma denúncia feita pelo prefeito Manuel Pinheiro, dizendo que o governo do estado, o governador Mauro Mendes, estaria usando a estrutura da polícia para perseguir adversário político. O que é que aconteceu e por que é que esses 2 delegados eles foram transferidos? Tem alguma coisa a ver aí com política, com P minúsculo? Eu volto àquela questão da questão técnica. Tá? Toda vez que se tratar a segurança com personificação, nós vamos ter problemas políticos. E não é isso que a gente faz. A delegacia fazendária é uma delegacia que necessariamente acumulava as funções de combate à corrupção e crimes tributários. Por uma questão nacional, uma proposta do Ministério da Justiça, foi separado que combate à corrupção, foi criado delegacias, a gente já fazia esse trabalho aqui, mas criadas unidades específicas de combate à corrupção. Por uma decisão técnica da Secretaria da Polícia Judiciária Civil, foram trocados os membros da Delegacia de Combate à Corrupção, trazendo as ferramentas que nós já tínhamos no Estado, como o Laboratório Lavagem de Dinheiro, e o chefe do Laboratório Lavagem de Dinheiro, que é um delegado, assumiu a coordenação da Delegacia de Combate à Corrupção. São ferramentas que a gente leva para dentro da instituição. A prerrogativa de delegado não ser removido não existe. E o delegado, ele é contratado para ser delegado aonde ele trabalhar, não onde é que ele quiser trabalhar. Nenhum delegado, nenhum profissional da área de segurança é, feito eu diria aquele político, inamovível. Ele tem que trabalhar aonde sua obrigação é feita, independente de quem seja. Agora... Mas eles sofreram pressão, algum tipo nenhuma, de pressão? Nenhuma. Quem me conhece sabe, quem conhece o Dr. Mário Demerval sabe. E eu não acredito também que os outros delegados que vão para lá vão aceitar pressão de qualquer ordem. Falar que eles não recebem pressão e que os outros recebem é não conhecer o quadro profissional da Polícia Judiciária Civil. Ah, então eu estou saindo porque eu recebo pressão e não vou fazer e os outros estão vindo, vão aceitar essa pressão. Que profissional, que colega que é esse que fala uma coisa dessa? Que consideração que é essa que ela tem com os outros que estão chegando? É nessa linha que eu penso, entendeu? Agora cada um fala o que quer, entendeu? E responde pelas suas falas, né? E eles mesmos vão ter que explicar já, internamente quando é que eles chegaram a essa situação, que alguém chegou algum dia propondo alguma coisa que eles não fizeram. Já houve essa cobrança interna? Eu acredito que o doutor Mário Demerval deve estar tomando as providências necessárias para isso. Porque se houve pressão, aí eu quero saber quem foi que pressionou quem ao quê. Secretário, e para a gente encerrar, vamos aqui a mais participação, falando inclusive da estrutura da polícia aqui no estado. Bom dia, aqui é a Rita, moradora do Ouro, deve ser Ouro Verde, não sei.
Nem viatura está passando. Ladrões estão fazendo um assalto atrás, na Morada do Ouro, perdão. Morada do Ouro, nem viatura está passando. Ladrões estão fazendo um assalto atrás do outro. Outra mensagem. Secretário, quando que vocês pretendem pagar o fardamento dos militares que estão há 4 anos sem receber o mesmo? Tampouco auxílio. Os militares estão atendendo ocorrência com o fardamento todo rasgado. O fardamento é uma questão que a gente está discutindo agora, inclusive eu recebi lá as associações, o governador pediu para mim dar uma providência nesse sentido. É que foi feita uma legislação do qual o fardamento ficou em condições muito difíceis de ser pagas, certo? Então o governo eu estou tomando medidas necessárias para poder fazer, que nos últimos 4 anos não foi pago. Não, nos últimos 5 agora, que foi o ano passado, né? Mas agora esse ano, se Deus quiser, até julho eu consigo pelo menos pagar o período do governo Mauro Mendes, e depois a gente começar a pagar o do governo passado que deixou sem pagar. E sobre a Morada do Ouro? Morada do Ouro eu vou conversar com o comandante da região para verificar e olhar na Polícia Judiciária Civil se tem alguma investigação em aberto naquela região. Secretário, a gente agradece muito a sua vinda aqui, suas explicações no A Notícia de Frente. Obrigada. Eu que agradeço. Segurança pública é um tema que a gente gosta de discutir. E acredito que a sociedade cada vez se interessa por isso, porque enquanto a educação, alguns têm condição de pagar a escola privada, a saúde, alguns têm condição de pagar plano de saúde, a segurança todo mundo recorre à coisa pública. E a gente está junto aí no esforço de todos os profissionais da segurança pública para cada dia trazer melhor números, indicadores e a sensação de segurança, que na minha opinião é um dos mais importantes que a gente tem. Olha, a gente já volta com a Notícia de Frente. Contamos com a sua participação, viu? O WhatsApp aí na sua tela. Participa aqui com a gente. Já voltamos. Voltamos com a Notícia de Frente, agora 6h44. E vamos falar aqui de uma lista cabulosa. Pode ser cabulosa, Antero e Lúcio? Porque tem a delação monstruosa, essa lista é cabulosa, né? É a lista de José Geraldo Riva, que firmou a delação premiada e divulgou uma lista que contém deputados aqui acusados de receber propina em 3 governos. Vamos conferir. José Riva, 20 milhões e 700 mil. Mauro Sávio e Gilmar Fabres, 12 milhões cada. Sérgio Ricardo, 10 milhões e 800 mil. João Malheiros e Sebastião Rezende, 7 milhões e meio cada. Silval Barbosa e Romualdo Júnior, 5 milhões e 600 mil cada. José Domingos Fraga, 5 milhões e 400 mil. Ademir Bruneto, Ayrton Português Rondina e Guilherme Maluf, 5 milhões e 100 mil cada. Wagner Ramos, 4 milhões e 700 mil. Hermínio J. Barreto e Dilceu Dal Bosco, 4 milhões e 100 mil cada. Carlos Azambuja, 4 milhões. Walter Rabelo, 3 milhões 773 mil. Pedro Satélite, 3 milhões e meio. Wallace Guimarães e Percival Muniz, 3 milhões e 400 mil cada. Luciane Bezerra, Luiz Marinho, Zeca Viana, Dilmar Dal Bosco, Ezequiel Fonseca, Baiano Filho, Teté Bezerra, Emanuel Pinheiro e Ondanir Bortolini Nininho, 3 milhões e 200 mil cada. Nilson Santos, 2 milhões e 700 mil. Humberto Bozaipo, 2 milhões e 400 mil. Adalto de Freitas, 1 milhão e 900 mil. Alexandre César, 1 milhão e 600 mil. Chico Galindo, 920 mil. Neudo Aires, 400 mil. Luizinho Magalhães, 300 mil. E Carlos Avalone, 266 mil. Para complementar aí, o Procurador de Justiça Domingos Sávio, coordenador do NACO, negou que membros do Ministério Público Estadual sejam citados no acordo de colaboração premiada do
deputado José Riva. Riva que assinou o acordo em dezembro do ano passado, junto ao Ministério Público do Estado. Nessa lista aí a gente pôde perceber que tinham vários grupos, né? Lá no Poder Legislativo, né? Tinha o grupo dos 3 milhões, tinha o grupo dos 4 milhões, tinha o grupo dos 5 milhões, tinha o grupo pequeno, né? De um só, de 10 milhões, aí tinha lá um grupo dos 12 milhões. E aí, no finalzinho aí dessa lista cabulosa, aparecia lá o baixo clero, né? Gente com 200 e poucos mil, 300 mil, 400 mil. Quer dizer, tem um pouco de tudo nessa lista de Riva. Essa lista dá uma tristeza, né? Uma tristeza grande, né? Você vê, por exemplo, o cidadão é prefeito de Cuiabá, está em todas as listas que aparecem, está lá Emanuel Pinheiro, né? O nome aparecer nessa lista é muito deprimente, né? E isso, tomara que seja validada a delação pelo desembargador Marcos Machado. Está no Ministério Público, essas informações vazaram. Muito provavelmente essas informações são absolutamente corretas e estão lá. Na minha opinião, o procurador Domingos Sávio, ele comete um equívoco, um erro, ao afirmar que não tem membro do Ministério Público. Porque também teria membros do Poder Judiciário. Exatamente. E por que ele não afirmou sobre o Poder Judiciário? Ou não tem só do Ministério Público? E tem do Poder Judiciário? Quer dizer, deixa essa dúvida. Porque qual que é o lead da matéria do Gazeta Digital? O ex-deputado José Riva delatou 2 magistrados, promotores e procuradores de justiça, além de deputados, ex-governadores. Aí vem o coordenador do NACO, que é o Núcleo de Ações de Competência Originária, e diz o seguinte: negou que membros do Ministério Público Estadual sejam citados no acordo de colaboração premiada. E não falo mais porque é sigilo. Ah, pelo amor de Deus. Ele já negou uma parte da notícia, né, que membros do Ministério Público estejam nessa relação. Porque é difícil o Ministério Público encaminhar esse acordo de delação para o Poder Judiciário sem o conhecimento do chefe do NACO. Beleza. Mas, e aí, tem membro do Poder Judiciário envolvido? Continua a interrogação, né? Agora, isso vai ser julgado pelo desembargador Marcos Machado, para ver se aceita ou não a delação. Aceita a delação, desembargador. Ou pelo quórum especial do Tribunal de Justiça, que são 13 desembargadores que podem votar. Aceitem a delação. Mato Grosso tem o direito de saber a verdade. Doa onde doer e em quem doer. E essa lista aí, Antero? E tem que ver se essa lista é verdadeira também, né? Essa lista aí é o seguinte, ela é deprimente, porque todos que aparecem nessa lista, eles foram deputados estaduais, não é isso? É isso. Representantes do povo de Mato Grosso no Poder Legislativo. E aí, ao invés de defenderem os interesses da sociedade, eles estavam cuidando lá, era de enfiar a mão na propina, de acordo com a delação do ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva. Eles estavam lá se lambuzando com dinheiro sujo, ao invés de cumprir a missão para a qual eles foram eleitos, que era de representar o povo. Isso em 3 governos, tá? Dante de Oliveira, Blairo Maggi e Silval Barbosa. Aí, o seguinte, eu queria só fazer o registro. 3 governos usando o dinheiro da Assembleia.
durante o período de 3 governos, que repassou-se o dinheiro para a Assembleia e a Assembleia é quem distribuía esse dinheiro. Ponto 1. Ponto 2. Mas quem repassava sabia o seguinte, que olha, estou passando a mais porque eu tenho consciência do que vão fazer com esse dinheiro, porque lá na Assembleia eles não precisam de tudo isso. Mas eles sabiam, né? Então, né? Isso remete a de que hoje acontece a mesma coisa. É assim? Não, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que sabiam, porque inclusive o deputado José Riva, o ex-deputado já cansou de falar isso. Mas saber que na Assembleia não precisa de tudo isso, a gente sabe hoje, não sabe? A gente sabe hoje que a Assembleia não precisa de tudo isso do Odécio. Então vamos imaginar o seguinte, o Tribunal de Justiça, a gente sabe hoje também que não precisa de tudo isso do Odécio. Basta ir na conta gráfica deles lá no final do ano, que você vai ver que sobra 500 milhões, 600 milhões, etc. e tal. O que não significa dizer que tem corrupção no órgão. Significa dizer, às vezes, que as taxas administrativas do tribunal estão muito caras. Mas o que eu quero ressaltar aqui? Há um ponto positivo nessa lista. Eu quero aqui cumprimentar, parabenizar. Assim, não é nenhum mérito, não é nenhuma virtude. Mas eu quero parabenizar aqui algumas pessoas. Luiz Soares. Pode ter todas as críticas a Luiz Soares. Você não vê o nome do Luiz Soares envolvido em corrupção. E Luiz Soares, por que eu estou citando Luiz Soares? Porque foi deputado junto com o Riva. O Wilson Santos foi deputado junto com o Riva. A gente tem muitas críticas e até apresentamos aqui várias críticas ao Wilson Santos. É muito importante que ele não esteja na lista. Série Cesarenko foi deputada junto com o Riva. E Otaviano Pivetta foi deputado junto com o Riva. Pessoas que cumpriram com o seu dever sem meter a mão na jaca, como gosta de dizer o Lúcio Sorge. Que foram lá e não tem o que falar deles. E não tem, nesse aspecto, o que falar deles. Pode discordar das séries, pelas posições políticas dela. Dá uma dó ver o PT até a pituca nisso. Com 2 deputados. Bruneta e o Alexandre César. Com 2 deputados. Um foi presidente do PT, o Alexandre César. Quer dizer, as séries honrou ali o passado, a história do PT e a própria biografia das séries. Então, eu prefiro, assim, nesses 4 exemplos que eu estou lembrado... O telespectador está lembrando aqui do Zé Carlos do Pátio. Zé Carlos do Pátio. Pois é. Muito obrigado ao telespectador, porque seria injusto cometer essa injustiça com o Zé Carlos do Pátio. Aí teve a lista aí, essa lista do José Geraldo Riva, né, do ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, e não nos esqueçamos, né, de que teve lá também, né, lá na delação de Silval Barbosa, muita gente apareceu. E alguns nomes coincidentes. Se repetem, né? É isso? Se repetem. Vamos... E o que é pior é o seguinte, não tem nenhum membro do Ministério Público. Tá bom, mas e cadê a providência do Ministério Público? Esta a gente sabe, que o Ministério Público fechou esse acordo em novembro e está pedindo para o Tribunal de Justiça homologar. E aquela do Silval, aquelas imagens horríveis que vieram de Brasília. O que o Ministério Público fez até agora? Quem são os anjos da guarda dessa turma dentro do Ministério Público? Por que não tomar providência com relação a isso? Por que eu estou cobrando do Ministério Público? Porque a Justiça é inerte. A Justiça só pode decidir se o assunto chegar lá. E aquele assunto daquelas imagens de tremedeira, de abrir a bolsa, de cair dinheiro da caixa de papelão, de cair dinheiro do paletó, etc. tal, o Ministério Público até hoje não decidiu. E aí é o seguinte, aí uma pessoa ontem, ao ler essa notícia, me fez a seguinte pergunta. Lúcio, e aí? Tem gente aqui que recebeu 3 milhões, outros que receberam 4, outros receberam 5, 7, 8, 10, 12 milhões. Vai acontecer o quê? O quê com essas pessoas? Pois é. O que é que vai acontecer
com elas. Será que é o seguinte, será que quando a justiça se aproximar de um desses aí, que recebeu 3, 4, 5 milhões, será que ele vai lá para o Ministério Público para fazer delação, para fugir da cadeia, para não ser preso, para não pagar pelos crimes que cometeu? Será que esse aí é o roteirinho da corrupção, da propina? Vamos aqui ao telespectador, Lúcio. Então, no WhatsApp aqui na tela, a decisão está nas mãos do Dr. Marcos Machado. Tudo vai ser arquivado. Marcos Machado estava no governo, era secretário de saúde. Tudo vai dar em pizza. A Sidônia, moradora do bairro do Porto. E lembra também que Saguás Moraes de Souza não está nesta lista. Saguás Moraes. Saguás Moraes. Certo. Vamos para um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente e a Assembleia Legislativa retorna aos trabalhos hoje. Uma sessão solene está marcada para reabrir as atividades da Casa de Lei. A Nayana Bricá traz agora as informações. A sessão solene está prevista para acontecer a partir das 9 horas da manhã aqui na Assembleia Legislativa. A solenidade vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte estarão presentes todos os deputados e também convidados especiais. O governador do estado, Mauro Mendes, foi convidado a participar dessa primeira sessão de 2020. Caso ele não possa comparecer por incompatibilidade de agenda, o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, deve representá-lo na sessão. A segunda parte será apenas com a presença de deputados. O presidente da Casa, o deputado Eduardo Botelho, já adiantou alguns dos assuntos que serão discutidos durante esta semana aqui na Assembleia Legislativa. Entre eles, a reforma da Previdência para os servidores estaduais e também o projeto Cota Zero, que proíbe a pesca e transporte de peixes nos rios aqui de Mato Grosso pelos próximos 5 anos. O presidente da Casa também falou sobre as eleições que acontecem este ano. Eleição suplementar para o Senado, que está prevista para acontecer em abril, e as eleições municipais, que devem escolher prefeitos e vereadores em todo o estado. Segundo ele, as eleições não devem atrapalhar os trabalhos da Assembleia Legislativa, a não ser que tenham deputados como candidatos ao Senado ou a Prefeitura. As imagens são de João Páscoa, com apoio técnico de Moisés. Nayana Bricá para a notícia de frente. Obrigada, Nayana. Eu quero voltar aqui à tela, a participação dos nossos telespectadores. Bom dia, Nayara, Lúcio e Antério. Eu não acredito mais na justiça brasileira. Parabéns pelo programa. É a Fátima, de Várzea Grande, que não acredita mais na justiça brasileira. E lembra também aqui, Antero e Lúcio, olha, Joaquim Sucena também não está na lista. E deixa eu ver quem mais. Valtenir Pereira na lista. O Liminha pergunta, não vi Valtenir Pereira na lista. Valtenir não foi deputado estadual, né? E o Sucena foi deputado estadual, mas não foi com o Riva. Entendeu? O Sucena foi meu colega constituinte, é um homem de bem, realmente. Nós estamos falando dos deputados que atuaram com o Riva, deputado estadual. É a partir da gestão de José Geraldo Riva. Nesses 3 governos que a gente citou. Olha, e o STF concede liminar a Carlos Fávaro, que deve assumir o mandato de senador até as eleições suplementares ao Senado, que vai acontecer no dia 26 de abril. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar para que, na hipótese eventual da vacância do mandato de senador por Mato Grosso, com o cumprimento da sentença da cassação da senadora Selma Arruda, seja dada posse interina ao terceiro colocado, que é Carlos Fávaro, até a eleição suplementar. E o telespectador da Notícia de Frente, você acabou de ler a mensagem aqui, dizendo o seguinte: olha, eu não acredito mais na justiça. Pois bem,
Aí o Tribunal Superior Eleitoral, antes do TSE, teve aqui a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, e lá no TSE a decisão foi o seguinte: olha, não tem nada do terceiro colocado assumir a vaga lá do Senado, da senadora cassada Selma Arruda. É para realizar um outro pleito, uma eleição suplementar ao Senado, e aquele que for eleito nesse pleito suplementar vai tomar posse legitimamente como senador da República. E aí vem o presidente do Supremo Tribunal Federal e decide diferente do que foi definido lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí deve ser por esse tipo de coisa aí, né, que as pessoas ficam incrédulas com a justiça. Na verdade é o seguinte: primeiro, a decisão do Dias Toffoli é contra a decisão de 3 ministros do Supremo que participaram da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Os 3 ministros do Supremo no Tribunal Superior Eleitoral votaram contra o Fávaro assumir. 1. Ponto 2. A liminar concedida pelo presidente Dias Toffoli foi para atender o pedido do Carlos Fávaro e do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. O fato do Mauro Mendes ter acionado a justiça ajudou o Fávaro. E foi um tiro no pé do Mauro Mendes. Minha opinião, né? Um tiro no pé. Primeiro porque é uma fraude. Fávaro, senador, é uma fraude. Nós estamos voltando em tempos sombrios. É o tempo do senador biônico, com uma diferença. Senador biônico era sem voto. Era a ditadura que indicava. Não tinha eleição. O presidente da República de plantão, que era normalmente um general, indicava alguém para representar um determinado estado no Senado. 1/3 dos senadores, cada estado tem 3, então um de cada estado foi indicado pelo governo militar sem voto, naquela época. Agora é uma nova ditadura, é a ditadura da toga. Isso aqui é fraude, não está escrito na lei. Não está escrito na Constituição. O presidente do Supremo Tribunal Federal mandou dar posse. Eu sou legalista. Mentira! Não tem isso em lugar nenhum. Nem na lei, nem na Constituição, de que o terceiro colocado assume. Isso aqui é fraude. Foi por isso, Lúcio, que eu disse aqui, você estava, Nayara estava. Quando o Mauro Mendes fez o pedido, eu disse aqui lá atrás, o Mauro Mendes errou redondamente. Porque o que ele poderia ter pedido, e aí seria justo com o sentimento da população de Mato Grosso, é o seguinte: na hipótese de ser confirmada a cassação da senadora Selma, que ela permaneça no mandato até que o novo eleito tome posse. Essa seria a decisão minimamente correta. Olha aqui. Porque aí ficaria com os 3 senadores, ninguém podia falar nada. Ninguém podia falar nada, etc. Assim, entre validar o mandato... A Selma não cometeu fraude. Isso aqui é uma fraude. Isto aqui é uma fraude. O Fávaro não foi eleito senador. É uma fraude porque ele vai ocupar um cargo... Ele vai disputar... Que não foi eleito para ele. Ele não foi eleito. Ele vai disputar em desigualdade de condições o pleito. E daqui a pouco, Antero, isto aqui é uma fraude que o Supremo precisa barrar. Esse presidente do Supremo, que é um cidadão que fez 2 vezes concurso para juiz e não passou, advogado Zé Dirceu, advogado Lula, e recebe agora a petição do ex-ministro da Justiça da Dilma. E aí concorda com ela e manda o Fávaro tomar posse. Que o Podemos tem a capacidade de reagir no Senado e não dê posse ao Fávaro. Até que o Supremo julgue isso. Porque isso aqui é fraude. É fraude. E o Brasil não pode voltar a conviver com a ditadura. Porque assim, se era a ditadura dos militares lá atrás, agora é a ditadura de toga. Isso é... E com essa posse ilegítima,
do ex-vice-governador de Pedro Taques, candidato ao Senado em 2018, com a posse ilegítima de Carlos Fávaro, para não ficar vago o cargo lá de senador. Daqui a pouco alguém vai dizer o seguinte, olha, e aí, já não assumiu lá o terceiro colocado como senador? Vai fazer pleito suplementar, eleição suplementar, para gastar 10 milhões de reais? Para quê? Já não está lá o senador Carlos Fávaro, ilegitimamente empossado por Dias Toffoli? Não, eu não sei se ele vai ser empossado. Eu estou torcendo para o Podemos. O que ele decidiu foi isso, não é? Não, o presidente mandou fazer. O presidente Nelson Jobim também mandou fazer quando eu estava senador. Para a gente retirar o Capiberibe. Nós demoramos 6 meses para tirar. E por falar em Podemos, só abrindo um parênteses aqui, o deputado federal José Medeiros, a informação é o seguinte, que ele não vai recuar na candidatura dele ao Senado da República. Ele vai manter a candidatura e diz o seguinte, as informações aí é de que ele não vai recuar, apesar de todas as pressões que estaria recebendo. A pressão de quem? Não Ele sei. é dono do partido. Ele estaria sendo muito pressionado a recuar da candidatura ao Senado. E falando em Senado... E muita pressão, muita pressão. Vamos aqui. Mas diz que ele vai resistir. Porque ele é dono do partido. Quem manda no Podemos em Mato Grosso é o José Medeiros. Se ele quiser ser candidato, ele é o candidato. Vamos aqui à participação do nosso telespectador, que faz pergunta. Olha, se Fávaro assumir o Senado, não teria que tirar licença do cargo para concorrer? É o Elo do bairro Dom Aquino. Não, não teria, Elo. Parlamentar não precisa. Não teria. Infelizmente, não teria. É uma trapaça eleitoral endossada pelo presidente do Supremo. Olha, e tem muita mensagem das pessoas falando que também não acreditam na justiça. Eu me lembro do discurso do doutor Ulisses. Ele, promulgando a Constituição, ele se vira para o ministro Rafael Maia, que era o presidente do Supremo na época, e fala assim, ministro Rafael Maia, não haverá muda Brasil sem o necessário muda Justiça. Pois é, falando em Muda Brasil, Lúcio Antero, eu quero destacar aqui essa participação do Marcos de Várzea Grande. Olha o que o Marcos fala. Deveria deixar o Fávaro lá no Senado. Tanto faz ele como qualquer outro, que nenhum vai prestar mesmo. E aí mostra mais uma vez a falta de crédito, a descrença da população com a política. E quem deve ser o grande vencedor dessas eleições, Lúcio, é a abstinência, né? É o branco, o nulo, deve ser o grande vencedor das eleições suplementares. Olha, eu acho que a população deve prestar atenção no horário eleitoral, ir lá e votar bem, e votar para escolher o melhor para Mato Grosso. E assim, é uma pena, né, que a descrença na política só aumente com atos como esse, né? Na verdade, é o seguinte, a cassação da Selma não era para ter acontecido. Essa que é a grande verdade. E a outra grande verdade é o seguinte, o cidadão ele só se sente animado, estimulado a votar, se ele perceber o seguinte, olha, não, tem candidato aí que pode me representar, né? Mas é difícil, né? O cidadão eleitor chegar a essa conclusão de que ali tem alguém que vai representar os interesses dele, né? Responde aí. Pode até prometer, né? Fazer propaganda, né? Discurso, né? Mas não é sempre assim. E o Luiz Carlos fala aí, ó. Responde aí, Antero. Então já é jurisprudência ou não vale para o Fávaro? Se o Jobim já mandou empossar outro, Dias Toffoli não errou e nem é trapaça. Se Jobim já fez e acabou derrubando, virou jurisprudência. É ou não é? Não, não é. Quem que é o nome? Luiz Carlos. Não, Luiz Carlos, o Jobim mandou cumprir uma decisão da Justiça Eleitoral. É que é o seguinte, o Capiberibe foi cassado porque foi cassado pela força do Sarney. Essa que é a grande verdade. E aí foi uma coisa que a gente discordou do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Foi cassado, sabe por quê? Porque houve o pagamento do cidadão para trabalhar na boca de urna. Ele foi cassado por R$16. Eu vou repetir. O Capiberibe foi cassado por R$16
numa grande articulação do presidente Sarney, que era senador do Amapá, e o Capiberibe era adversário dele no Amapá. Aí ele foi cassado pela Justiça Eleitoral no TRE, na primeira instância, no TRE e também no TSE. E o Jobim, como presidente do Supremo, mandou cumprir a decisão. E nós seguramos 6 meses na mesa do Senado. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se o Podemos reagir, segura um bom tempo na mesa do Senado. Segura um bom tempo na mesa do Senado. Esperar passar essa eleição... Tempo suficiente, né? Até a eleição. Até eu quero ver o Toffoli confrontar o Senado da República. Além disso, entendo que os partidos devem recorrer urgentemente ao Supremo Tribunal Federal e mostrar para o Toffoli tudo que ele tem feito. Vamos então, quero agradecer a sua participação. Olha, só lembrando que você sempre é o nosso convidado para participar pelo 99987-2151. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Antero. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Você fica agora com o Jornal da Manhã com a Luciana Gaviria.